Bom dia a todos vocês, paz no seu coração, pedindo a proteção do Pai, pedindo que abençoe as nossas famílias, abençoe todos nós, nos abençoe para entender e praticar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós estamos na sessão diferente que é Nossos Passos com Deus e é a revisão sobre Atos 16. Vocês que já estão conosco sabem que antes a revisão era feita pelo teste relâmpago, mas agora nós mudamos para este formato. E ainda estou esperando os comentários para saber se vocês estão gostando ou não, em que posso mudar. Nossos passos com Deus, por que eu gostei desse tema que a Helenice mandou? Porque a nossa vida, ela dia a dia, é como se a gente desse um passo. E nós esperamos na nossa vida particular é sempre dar um passo para frente, um passo para cima, nunca um passo para trás, retrocedendo, indo para baixo. A mesma coisa é na palavra de Deus, nós temos que dar um passo para Ele todos os dias. E como é que a gente dá um passo para Deus? A começar com a oração. E a segunda coisa que nós temos que fazer é nos transformar. Mas é muito difícil a gente se transformar num mundo tão horrendo como esse em que nós estamos vivendo. Tem as coisas boas, mas a influência maligna, como nós vimos nesse texto, ela é muito grande. Então nós temos que orar e vigiar e viver de acordo com a palavra de Deus. Então é muito importante o estudo bíblico para a gente aprender a palavra de Deus. E é muito importante que dentro da nossa família a gente fale sobre Deus para os nossos filhos, a gente estude a Bíblia, um vídeo como este, por que não? Apresentar aos seus filhos, comentar, discutir. Gente, isso traz uma bênção tão grande, porque um dia perdido é um dia que nós perdemos na nossa salvação. A gente tem que estar sempre interessado em correr atrás da nossa salvação. Que o interesse da maioria de nós é trabalhar, 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 ganhar dinheiro para comprar isso, aquilo, mas a gente morre, a gente vai para aquele mesmo lugar miserável. O que sobra é o nosso espírito. Mas se o nosso espírito também vai para um lugar miserável, o que é que nós vamos fazer? Então nós temos que nos preparar nossos filhos para viver bem, viver de acordo com a palavra de Deus, deixar o mal do lado, deixar essas influências satânicas e viver de acordo com a influência de Jesus Cristo. Bem, agora vamos à revisão. Eu vou ler uma pergunta, vou dar um tempo e depois eu volto com as explicações. Não vão embora não, são 10 questões, mas são muito boas para a gente ir recapitulando e para quem está chegando agora vai, de certa forma, entender o capítulo 16 de Atos. Questão número 1. Em qual cidade Paulo e Silas foram presos? Número 1, Troade. Número 2, Filipos. Número 3, Antioquia. Vamos ao tempo para vocês pensarem.
A resposta dessa questão é 2, Filipos. E está escrito em Atos 16, versículo 12, que diz: dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. Questão número 2. Paulo e Silas expulsaram um espírito da escrava. Por que isso os levou à prisão? Número 1. Ela ganhou muito dinheiro para os donos com adivinhação. 2. Os seus donos teriam que libertá-la. Vamos ao nosso tempo para pensar. A resposta correta é 1. Ela ganhou muito dinheiro para seus donos com adivinhação. Veja que, a partir do momento que o espírito maligno foi retirado dela, ela não era capaz de fazer adivinhações, então o seu dono não teria mais como enriquecer. Lendo para vocês Atos 16, 16, que diz: com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para seus senhores. Vamos à questão número 3. O que os donos da escrava fizeram com Paulo e Silas? Número 1, eles os apedrejaram. Número 2, eles os expulsaram da fazenda. Número 3, eles os arrastaram à presença das autoridades. Escolha uma opção. Vamos ao nosso tempo para pensar. A resposta correta é 3. Eles os arrastaram à presença das autoridades. O versículo sugere que esse dono da escrava usou de muita violência para com eles, porque são apóstolos muito dóceis. Eles não foram convidados para seguir e ir até o magistrado, não. Eles foram agarrados e arrastados como animais. E houve muita violência aí, da mesma forma como usaram com Jesus. Atos 16, 19 diz: agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Também eles afirmaram que esses judeus estavam tumultuando a cidade, que é algo mentira, mas ele tinha que dizer para o magistrado que eles eram judeus. E sobre o tumulto, por quê? Por causa da lei romana, que proibia que um judeu praticasse algum tipo de religião, causasse algum tipo de tumulto. Mas eles não sabiam que tanto Paulo como Silas eram cidadãos romanos e por isso os prenderam. E veja que havia uma lei naquela época em que o imperador Cláudio mandou tirar de Roma todos os judeus. Esse dono da escrava, adivinha, estava usando isso para expulsar Paulo e Silas da cidade, porque ele não tinha conhecimento de que eles eram também cidadãos romanos. Lendo para vocês Atos 16, 20 e 21, que diz: estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Esses costumes que eles estão falando é que a religião cristã não era
algo que era aprovado pelo Império Romano naquela época. Eles não aceitaram Jesus como o seu Salvador. Então havia esse problema também aí. Mas tratar os apóstolos daquele jeito e acusar falsamente os apóstolos foi um erro muito grande cometido por eles. Questão 4. O que aconteceu com Paulo e Silas antes de serem lançados na prisão? Número 1, eles foram despidos e açoitados. Número 2, o povo testemunhou a favor deles. Número 3, eles tiveram a chance de se defender. Vamos ao nosso tempo para escolher a opção correta. A resposta correta é 1. Eles foram despidos e açoitados. Veja que sempre eles falam de uma multidão. É para dar a impressão que a maioria está concordando com eles. Mas, na realidade, foi um julgamento totalmente ilegal. Porque quando as pessoas vão até os magistrados, que são 2 pessoas elegidas pelo imperador romano para Filipos, esses magistrados têm o poder de um juiz. Então, quando alguém vai a eles, deveria ter uma sessão como a sessão da corte de hoje. E para Paulo e Silas não houve isso. Eles foram açoitados e jogados na prisão. Agora fala-se da multidão, que é para mostrar sobre a multidão que está contra a palavra de Deus. Questão 5. De acordo com a Bíblia, a adivinhação é feita por A, um espírito maligno, ou B, um espírito de Deus. Escolha uma opção. Vamos ao tempo. A resposta correta é A, um espírito maligno. Espero que ninguém tenha dúvidas sobre isso. Mas, se alguém tiver dúvidas, vamos ler Levítico 19:31, que mesmo a pessoa estando dizendo a verdade, não é de Deus. Então, vamos ver aí o que está dizendo Levítico 19:31. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Aí está a palavra de Deus. Não sou eu falando, e Deus está dando uma instrução clara para nós não procurar essas coisas. Então, por que é que nós estamos procurando? Essa é uma boa questão, não é? Questão número 6. O que Paulo e Silas fizeram na prisão por volta da meia-noite? 1. Eles clamavam por perdão. 2. Eles gemiam de dor. Ou 3. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Escolha uma opção. Vamos ao tempo para pensar. A resposta correta é 3. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Eu imagino que era uma glorificação muito alta, muito bonita, porque até os outros prisioneiros escutavam.
Mas a resposta está escrita em Atos 16, 25, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviram. Já pensou que situação, depois de você ser açoitado com varas, jogado numa prisão, ainda tem a alegria de cantar hinos a Deus? É coisa de pessoas santificadas, porque a maioria de nós estaríamos reclamando, chorando de dor, amaldiçoando, batendo lá nas grades que queria falar com alguém, gritando por injustiça. Veja que nós muitas vezes erramos, porque na nossa condição humana nós somos muito fracos e temos muito que aprender. Apenas através da transformação nós vamos chegar a um nível mais elevado para a gente agir de uma maneira diferente. Agora, lendo para vocês questão número 8. Com os efeitos do terremoto, o que o carcereiro tentou fazer? 1. Salvar os prisioneiros. 2. Matar a si mesmo. Ou 3. Pedir socorro aos magistrados. Vamos dar um tempinho para você pensar e escolher apenas uma opção. A resposta correta é 2, matar a si mesmo. O carcereiro acordou e ficou apavorado quando ele viu que as portas da prisão estavam abertas, porque ele imaginou que todos os prisioneiros tinham fugido. Aí Paulo falou com ele, porque ele ia se suicidar, e disse para ele que todos estavam lá. Lendo para vocês Atos 16, 27, que diz: quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Questão 9. De acordo com Paulo e Silas, o que o carcereiro deveria fazer para ser salvo? Número 1, dar todos os bens aos pobres. Número 2, fazer todo tipo de boas obras. Ou número 3, crer no Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso tempo para escolher uma opção. A resposta correta é o número 3, crer no Senhor Jesus Cristo, porque está escrito em Atos 16, 31 e 32. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Agora vamos à última questão, questão de número 10. O que aconteceu depois que Paulo e Silas converteram o carcereiro? Número 1. Eles foram libertos da prisão. Esse capítulo ele é de fundamental importância, porque até nos dias de hoje nós ainda estamos vivendo essa situação de procurar médiuns, adivinhos, procurar terreiros, umbanda, isto, aquilo. E a gente deixa Deus em segundo plano. Isso diz que a gente já sabe que a gente não tem uma fé perfeita, que a gente não tem conexão com Deus. Porque se a gente tivesse uma fé realmente verdadeira, a gente teria certeza que Deus é suficiente. A gente não precisa de ninguém mais ser o intermediário.
O único intermediário, a única ponte que a gente tem para ir até Deus é aquele que também é Deus, que é Jesus Cristo. Nós vamos a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente arrepende dos nossos pecados, aceita Jesus como nosso Salvador e a gente faz uma preparação de vida, passo a passo, algo diário, que a gente tem que cada dia ir estudando a palavra de Deus e ir nos corrigindo para a gente ser salvo. E também é importante falar a palavra de Deus para os nossos filhos, pregar na nossa família, diretamente ou indiretamente, através das nossas ações, que nossos filhos aprendem com a gente. É isso para hoje, meus irmãos. Um bom dia para vocês. Muita paz no Senhor Deus, que Ele nos abençoe e que Ele nos dê uma vontade muito grande de aprender a Sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Bom dia a todos.